Vieira e hoje eu vim falar do quarto episódio da quarta temporada de The Handmaid's Tale. Enfim, esse episódio eu já vou dizendo que eu gostei um pouco mais do que os 3 primeiros episódios dessa temporada. Se você não viu meu vídeo, eu fiz um vídeo falando desses 3 primeiros episódios que foram liberados de uma vez. E eu falei do meu incômodo, né? Com o final do terceiro episódio, o quanto eu achei desnecessário, né? Tudo que aconteceu, a forma como mataram as outras aias e, enfim, toda a tortura que a June sofreu e como a série, pra mim, nesse momento, acabou, mais uma vez, né, repetindo padrões que já repetiu em outras temporadas. Mas, nesse episódio, a gente vê a June e a Janine tendo que seguir em frente. E elas vão, né, lá pro trem e tentam entrar num vagão. E eu já começo dizendo que eu não gostei de uma coisa que a June fez nesse início, né? Ela disse a Janine que não ia deixar nada acontecer com ela. E, gente, como é que a June pode prometer uma coisa desse tipo? Numa situação como aquela, é Gilead, sabe? É claro que ela não pode prometer a ninguém que, assim, nossa, eu não vou deixar nada acontecer com você, nada nunca vai acontecer com você, eu vou proteger você de todo jeito. Gente, ela não pode fazer isso, achei extremamente leviano ela dizer isso a Janine. Eu entendo que foi porque ela queria, de fato, né, que a Janine fosse com ela no trem e mais do que isso, ela tá se sentindo culpada depois de tudo que aconteceu com as outras aias. Mas enfim, achei meio problemático, preferia que ela não tivesse dito nada. Mas beleza, nesse episódio a gente vê várias coisas acontecendo entre elas duas, a gente logo de cara entende o porquê do nome do episódio, né, que é Milk, e aí elas entram num vagão e nesse vagão tá cheio de leite, né? Leite gelado e é super difícil logo nos primeiros minutos para as duas ficarem ali dentro. Elas querem ir em direção a Chicago, né? Encontrar o Mayday e tal. E elas vão. E começa uma lavagem de roupa suja e eu acho que é importante que as duas tenham esse momento, até porque agora elas vão começar a seguir em frente, né, de uma forma diferente e, enfim, longe de Gilead, então eu acho que é importante que elas falem tudo o que elas pensam. Mas eu acho que toda a conversa e a forma como a Janine agiu com a June foi extremamente injusta. Eu sou a primeira pessoa a reclamar da June o tempo inteiro, sabe? Na temporada passada eu fiz vídeo só pra reclamar da June e de como ela age sem pensar nos outros e de como ela é totalmente leviana em alguns momentos, mas dessa vez a Janine colocou toda a culpa em cima dela e honestamente, a culpa não era da June, a culpa é de Gilead. Aquelas mulheres, elas de fato não morreram por causa da June. Elas morreram porque Gilead prendeu elas ali e fez com que a situação ficasse absurda. Elas morreram porque prenderam a June, que era uma refugiada, né, que estava ali fugindo, e simplesmente ameaçaram matar a própria filha da June. Então tem muito disso, sabe? Eu acho que a maneira como Janine vai e diz que tudo aconteceu porque a June chegou lá e entregou aquelas mulheres é muito injusta, porque ameaçaram a filha da June, ameaçaram a Hannah. E assim, a Janine faria a mesma coisa, por mais que ela diga que não, e assim, porque todo mundo quer se ver como uma pessoa boa e uma pessoa que vai pensar sempre nos outros em primeiro lugar. Mas quando é seu filho, não. E assim, eu achei interessante que nesse episódio a gente teve a volta dos flashbacks, né? Algo que foi muito característico, né, em The Handmaid's Tale ali nas 2 primeiras temporadas e que eu particularmente sempre gostei. Acho que dentro da série é um recurso narrativo extremamente interessante, que faz muito sentido. Acho que a série começou a perder quando os flashbacks deixaram, né, de fazer parte, mas enfim, eu achei muito legal que a gente pôde ver, né, um pouco mais do passado da Janine. Ela tinha o Caleb, mas assim, de fato ela ficou grávida em um outro momento e foi muito legal observar que ela tinha um filho e ela não quis ter outro. E eu acho que, principalmente no momento que a gente vive, sabe, é importante que essas conversas
sejam colocadas, e principalmente dentro de um contexto como que a gente vê em Gilead, né, sendo brasileiro e vendo que tem muita gente que continua, enfim, falando e reclamando de várias coisas, e como a gente tem perdido o direito, né, de, enfim, ser dona dos nossos próprios corpos, né, sermos donas dos nossos corpos. Eu acho que é importante a gente ter uma série que fala sobre isso e que mostra que existe sim muita gente que está firmada no fundamentalismo religioso e que trata como se a mulher ela não pudesse escolher com relação ao que ela vai fazer com o próprio corpo. Então, a gente vê a Janine indo lá, né, numa clínica para ver a questão de interromper a gravidez, e a mulher vai lá e fala um monte de coisa para ela que não é a vontade de Deus. E o pior é que ela diz coisas horríveis, né, que aconteceriam com o bebê, então coisas horrendas de verdade. Me deixou muito mal, inclusive, ver tudo que ela diz, né, ouvir tudo que ela falou. Mas aí no final a gente vê também que depois a Janine vai lá e conhece uma médica maravilhosa, que conversa com ela super direitinho, né, e que trata ela como uma pessoa capaz de decidir o que fazer com o próprio corpo e o que fazer com a própria vida. Então eu gostei bastante. E, enfim, continuando ainda com a saga June e Janine no presente, apesar de toda a discussão entre elas, a gente vê que existe ali uma amizade, que elas estão ali muito juntas, né? E elas chegam em um lugar, eu acredito que seja Chicago, né? Porque parece mesmo um lugar de guerra. E pelo que a gente sabe, Chicago é o lugar que ainda tem guerra, né? Os Estados Unidos ainda estão em guerra com Gilead. Só que não é nada do que se espera. Na verdade, eu não esperava que fosse um lugar bom, eu já imaginava que fosse um lugar daquele tipo, né? Bem destruído, porque guerra é destruição, né? Mas eu não esperava que as pessoas fossem tão cruéis. O que acontece ali com a June, o que o cara que dá carona pra elas e tira as duas do trem faz com a June, né? Sabe, a única coisa que ela pode fazer por ele é dar o corpo dele ou dar prazer pra ele, mas assim, de uma forma, tipo, ela tá sendo abusada, ela tá sendo estuprada ali, sabe? Então, foi muito doloroso assistir aquilo. E eu tô bem curiosa pra ver o que vem de agora em diante. Eu acho que finalmente a gente vai começar a ver tanto a June quanto a Janine, né, saindo daquele ambiente de Gilead, lutando de fato, né? Então eu tô bem ansiosa pra ver isso, porque é o que eu sempre quis. Eu queria que a terceira temporada tivesse sido mais focada nisso, em tirar aquelas aias de lá e que elas começassem a lutar de fato, sabe? Então eu acho que agora a gente vai ver isso. E eu tô bem ansiosa pra ver a Janine sendo essa pessoa que não vive através do medo, porque ela sempre foi assim. Inclusive, ela ia pra lugares da mente dela, né, que tinham a ver com o medo que ela tava sentindo. Era mais fácil pra ela lidar com o mundo da fantasia do que com aquela realidade absurda e sofrida de Gilead. Então, eu tô bem ansiosa pra ver como a Janine vai lidar com tudo, sabe? Outra personagem que teve um destaque muito interessante no episódio foi a Rita. Eu gostei demais de ver a Rita nesse episódio e foi bem interessante que a primeira vez que ela aparece, ela tá ali fazendo um pão e eu pensei, nossa, a Rita realmente vai viver sendo a mesma Marta de sempre, só que no Canadá. E, gente, como eu estava enganada. E tô muito satisfeita em estar enganada. Eu tinha dito que eu realmente acreditava que a gente ia ver mais do Canadá e ver mais da Rita. E eu fico feliz de, enfim, a série tá seguindo esse caminho. É uma personagem que eu acho que nunca foi desenvolvida o tanto que merecia. E eu acho que a oportunidade é agora. Então a gente vê a Rita ali, né, tá se dando bem com a Moira, mas ela tá tendo que lidar com as suas perdas e com as diferenças, né, da vida entre Gilead e entre o Canadá. E o que acontece é que a Serena Joy vai lá e diz que quer falar com a Rita. E elas têm todo um momento, né, muito bonito, e eu só observando e pensando, nossa, mas é uma cretina mesmo essa tal de Serena Joy, né? Mas que mulherzinha manipuladora, porque ela vai lá
falar do filho, que ela conseguiu um grande milagre, olha só, ela agora vai ser mãe, porque de fato ela tá grávida, né? E ninguém tira da minha cabeça que esse filho não é do Fred. Eu não acho que o filho é do Fred, mas vamos ver, né? E aí, enfim, ela ora, né? Faz uma oração junto com a Rita, diz que elas são amigas e que é bom ver um rosto de amizade e tal, e quer que ela ajude ela com esse filho. Beleza. Pouco tempo passa, o que é que acontece? Chega a mensagenzinha, os papéis do advogado dizendo, né, que enfim, quer que a Rita vá lá e apoie a Serena contra o Fred. E aí é quando a Rita percebe o quanto a Serena queria manipular ela. E eu gosto muito da atitude da Rita depois disso, sabe? Eu gosto demais como ela vai lá e visita o Fred. É um momento que foi tão interessante pra mim, porque ele tem a audácia de dizer pra ela, assim, que ele nunca fez mal a ela, que ele nunca maltratou ela. Só que como a Rita comentou com o Mark, né, o cara lá dos Estados Unidos, que fica... Parece um leve trás aquele dali, sabe? Muito amiguinho da Serena Joy, ele... E eu tenho minhas desconfianças com o Mark, ninguém tira da minha cabeça, inclusive, que o filho da Serena é dele. Mas vamos ver com o passar dos episódios, né? Mas a Rita diz pra ele, né, pro Mark, algo muito interessante. É que ela sempre foi propriedade dos Waterford. Ela nunca foi amiga deles. Ela nunca foi amiga da Serena. Até o carro dela tornou propriedade dos Waterford. Então, assim... É bem absurdo, é muita cara de pau da Serena querer que a Rita simplesmente vá lá e ajude ela, sabe? E assim, é muita manipulação. É uma das coisas que eu acho mais interessantes, com muitas aspas, tá? Na Serena Joy, é que ela é muito manipuladora e ela não tem nenhuma vergonha de ser assim. Faz parte dela, é um nojo, sabe? E ela abraça esse lado dela assim de um jeito absurdo. Mas é isso, eu acho que é uma personagem muito horrível. Mas, ao mesmo tempo, ela tem contradições muito interessantes, né? A Serena, no caso. E eu gosto de observar, eu não gosto dela, mas eu gosto de observar como ela tem contradições e como, assim, ela manipula todo mundo. Absolutamente todo mundo. E é isso que transforma ela numa personagem difícil em alguns momentos, porque parece que ela tá desejando bem pra alguém, mas, de fato, ela tá só manipulando a pessoa para que ela atinja os objetivos dela, né? Os objetivos desejados por ela. Então, assim, eu gostei demais da Rita indo lá, né, falar com o Fred, e principalmente porque ela dá quase um tapa na cara dele, metaforicamente falando, né? Que ela vai lá e diz parabéns pelo filho, parabéns pelo bebê, e dá a fotinho da ultrassonografia que a Serena Joy mandou pra ela, entregou pra ela como se fosse assim um grande presente, porque elas são grandes amigas e é uma balela, né? Tudo isso. Então eu gostei demais. Ela tá ali, né, mostrando que ela não é mais propriedade deles. Ela é uma mulher livre que toma as suas escolhas e que ela não vai ser manipulada por aqueles dois. Então, eles que se resolvam. Então eu adorei ver esse momento da Rita. Foi um momento muito forte e de libertação, sabe? Então eu gostei demais. Eu acho que foi um dos pontos altos do episódio pra mim, sabe? Gosto muito de ver esse momento de poder da Rita. Outra coisa interessante de observar na Rita é que, independente dela ter saído de Gilead, independente de todas as questões, ela é uma mulher de fé. E eu gosto que a série faz isso. Ela não vilaniza a fé das pessoas e ela mostra que, assim, fé é algo que existe independente de religião, mas mais do que isso, cada pessoa tem sua própria fé. E a pessoa não é maior ou menor por ter ou não fé. O problema tá nesse fundamentalismo religioso que, enfim, eu ia dizer que acomete Gilead, mas na verdade atualmente acomete o mundo inteiro. Então eu gosto que ela não demoniza a fé, mas ela deixa claro que, assim, fundamentalismo religioso é um perigo para qualquer sociedade, sabe? E que a gente tem que estar alerta com relação a isso. A gente não pode deixar que o fundamentalismo religioso ganhe. Enfim, né?
esse conselho deveria ter sido dado pro Brasil há uns anos atrás, né? Mas, enfim, parece que algumas pessoas não quiseram ouvir. Mas, beleza, né? É triste, mas é a realidade. Mas, enfim, eu gostei do episódio, gostei bem mais do que os anteriores. Parece que finalmente a série tá caminhando pra frente. E eu realmente espero que continue nesse sentido, sabe? Que não fique enrolando. Eu realmente quero ver o que vai acontecer com a June e com a Janine. Como é que elas vão se virar nesse novo lugar que elas estão. Quero saber se também vai ter realmente um momento em que elas vão se conectar com quem tá ali no centro da revolução. Porque eu acho que é isso que a June, mais do que ninguém, quer. Ela quer ir pro centro da revolução. Então eu tô bem ansiosa pra ver isso. E, enfim, eu tô curiosa também pra ver o que vai acontecer com o Fred, com a Serena. Eu quero que eles se deem mal, total. Então eu estou ansiando por esse momento. E também quero ver mais, né, das pessoas ali no Canadá. Eu tô gostando dessa dinâmica de aparecer mais as pessoas dentro do Canadá, porque assim, alguns dos personagens mais importantes da série, com exceção da June, eles já saíram de Gilead faz um tempo. E se a gente for prestar atenção, todos os personagens mais importantes saíram de Gilead agora, porque a June saiu de Gilead, a Janine saiu de Gilead. Ok, quem tá em Gilead? A tia Lydia, o Nick e o Lawrence, que são 3 personagens com algum destaque. Mas, de fato, todo o resto ou tá no Canadá ou tá refugiado, como a June agora. Então, assim, quero muito ver o que é que vai acontecer. Quero muito ver fogo no parquinho mesmo. Quero tiro, porrada e bomba. Literalmente, assim, eu gostaria de ver tiro, porrada e bomba lá em Gilead. Mas é isso, vamos ver o que é que vai acontecer no próximo episódio. Tô mais empolgada, então, assim, que venha, né? Até a semana que vem. E não esquece que eu tenho um Apoia-se aqui no canal. Então, tem várias recompensas para você, né, que apoiar. E, enfim, todas as minhas metas são retornáveis em vídeos e em produção aqui no canal, lá no Instagram. Inclusive, me segue no Instagram. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição, tá bom? É isso. Tchau!